glória a Deus. Todos nós ficamos muito preocupados com a nossa vida passageira aqui na terra e nós queremos construir um futuro para nós. Mas todos nós devemos considerar, né, que quanto mais o tempo vai passando, estamos chegando mais perto da nossa partida dessa terra. E certamente nós não vamos levar nada. Mas, querido, Jesus ele disse uma coisa bem interessante. Ele falou assim: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A nossa vida vai acabar, mas a palavra de Deus ela vai continuar. E na palavra de Deus tem um plano para a sua vida. Na palavra de Deus, querido, tem um projeto para a tua vida. E a palavra de Deus ela nos ensina, ela nos educa e ela nos transforma em filhos de Deus pela palavra e pelo agir da pessoa do Espírito Santo. Nós somos gerados como filho de Deus. A Bíblia diz assim, né? Mas todo aquele que nele crê, Deus deu o poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em Jesus. Se você, querido, parar com esse negócio de religiosidade, parar, querido, de confiar na tua vida religiosa, em crenças, e depositar a tua vida na pessoa de Jesus. Religião pode ser uma consequência, mas ela não pode estar como uma base para você se apoiar, mas ela é uma consequência. Eu entrego minha vida para Jesus, Ele se torna Senhor e Salvador da minha vida, e aí eu recebo o Espírito de Deus, que é promessa dEle. A promessa de Deus é nos dar o seu Espírito. Então eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo se apossa de mim, e pelo poder da palavra nós vamos sendo transformados em filhos de Deus, pelo poder de Deus. E como é que isso acontece? Pastor, qual é a minha parte? Bom, a minha parte, ela vai começar, querido, a hora que eu começar a me reeducar. Então eu quero ler em Provérbios 4, versículo 12, só para vocês terem uma ideia, como que a educação é muito importante. Jesus falou assim: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Então muita gente vai, querida, a Jesus e sente um alívio, sente paz, sente alegria. Mas ele fala assim: e aprendei de mim. Esse aprendizado, querido, não é como ir numa faculdade. Deus vai te ensinar, querido, através de circunstância. Deus, o aprendizado de Deus, ele tem um propósito, é te transformar em filho. E para você se transformar em filho, você vai transformar na própria natureza de Deus. A Bíblia diz assim que é para nós amarmos até os nossos inimigos e abençoar as pessoas que nos amaldiçoam, para que nós sejamos filhos do Deus Altíssimo. Então aprenda uma coisa, grave isso: Deus quer transformar a sua natureza. Quando você, querido, vai fazer qualquer coisa, buscar a educação de Deus, resolver um problema, aprenda, querido, a obedecer a palavra com um propósito, que ela transforme a sua natureza. Deus quer transformar você, querido, em uma pessoa. Nós podemos usar aquela comparação, né, da Mandrová. Mas chega um período da vida dela que ela tem que se livrar daquela roupa feia. E na hora, querido, que ela se livra daquela roupa feia, querido, ela se transforma em uma borboleta. Um dos animais mais bonitos que tem, né, delicado, e sai voando, tudo cheio de glória. Mas era um mandrová, um bichinho que vivia se arrastando. Assim é o homem sem Jesus. O homem sem Jesus, querido, espiritualmente ele está morto. Ele está morto sem Jesus. Mas quando ele aceita Jesus, querido, dentro dele, querido, ele é transformado. E aí, querido, nós começamos a fazer as coisas, por quê? Porque nós queremos ser transformados em filho de Deus. Após isso, nunca esqueça, Deus tem um plano para a tua vida, um propósito para a sua vida. Eu sempre lembro, querido, dos planos e dos propósitos de Deus, e sempre peço para Deus, para mim não ter o que não é para ter, não buscar o que não é para buscar, porque eu lembro de Abraão, né? Quando Deus pediu Isaac para Abraão,
Deus contou um segredo ali muito tremendo. Ele falou assim: vai e sacrifica teu filho, teu único filho. E querido, quando Deus falou que era o único filho dele, a gente nós aprendemos uma coisa tremenda aí. Não devemos buscar ter aquilo que Deus não nos deu. Deus tinha dado para Abraão Isaque. E a promessa, querido, parece que foi tarde, né? Mas aquilo era dele, ninguém podia tomar. Mas, querido, Abraão deu um jeitinho e teve Ismael. Mas Deus não conta para nossas vidas aquilo que não está no plano dele, nos pensamentos dele, nos sonhos dele. Então devemos gastar muito tempo buscando a presença de Deus, a revelação dele, para que nós possamos, querido, só estar gastando a nossa vida naquilo que é projeto de Deus para nós. E Jesus, ele falou assim: o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir o quê? Os sonhos, os propósitos de Deus para a tua vida. E sabe qual que é esses sonhos? Jesus falou: vida e vida em abundância. Então Jesus veio destruir a obra do diabo e nos dar, querido, de volta a vida de Deus. Vida e vida em abundância. A vida de Deus que começa nessa terra, mas não para. Não para. Nós vamos receber muitas bênçãos pelo que nós fazemos para Deus aqui na eternidade. É promessa de Deus. Está na Bíblia. Os galardões. A nossa vida vai continuar. A nossa vida não acaba aqui. Mas para aquele, querido, para aquele que não tem Jesus, que não vive para Jesus, na hora que acabar a vida dele aqui na terra, vai começar a ira de Deus, a vingança de Deus sobre todo aquele que não creu em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Querido, eu quero te incentivar a você buscar a presença de Deus, querido, através da sua palavra, através da oração, para ter o Espírito Santo na tua vida. A palavra de Deus que diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra, da educação de Deus para a sua vida. Então vamos ver isso em Provérbios 4:12. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho, e você não quando correr. Olha bem, caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que nós buscamos Jesus? Para estar no caminho, para nós vivermos com Deus na eternidade. Jesus veio nos salvar para isso. 13. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Então, o que Jesus ele quer que nós façamos quando nós entregamos a vida para Ele? Que nós possamos se educar ou se reeducar. Se nós nos reeducarmos, nós iremos fazer sacrifícios para Deus, porque às vezes nós queremos fazer uma coisa e a Bíblia diz para fazer uma ao contrário. Querido, em que situação? Na situação difícil. Sabe aquela situação difícil que você fala assim: mas isso é complicado, não dá. Por exemplo, amar uma pessoa que é teu inimigo. É difícil. Mas você fala assim: mas a palavra de Deus me educou, eu aprendi, eu vou praticar. Eu vou amar o meu inimigo porque meu Senhor mandou. E o Senhor vai fazer eu amar todo mundo. E aí, querido, o amor de Deus, ele ultrapassa todas as barreiras. Ele está acima de tudo. Nós amamos a Deus, porque Deus nos amou primeiro, e depois nós amamos as pessoas, querido, porque Deus, querido, nos amou mesmo quando nós éramos seus inimigos. Eu não tenho nada de bom para oferecer para Deus. Eu ofereço minha vida, Ele vai transformar ela e Ele vai cumprir os seus propósitos. É assim que nós devemos buscar a Deus.
nos rendendo, sempre nos rendendo. Ninguém é tão bom que Deus não possa melhorar, né? E ninguém é tão ruim que Deus não possa transformar. E aí, querido, quando a palavra de Deus diz assim, lembre-se bem daquilo que aprendeu. Aprendeu o quê? Quando Jesus falou assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E aprendei de mim. Jesus tem que ser a nossa educação. Nós temos que ser educados em Jesus. Sabe, querido, você pode ter sido educado pelos seus pais. Esquece. Começa a ser educado agora por Jesus. Faça o que Jesus disse que é para fazer. E programe a sua mente. Programe a sua mente, querido, com uma nova visão, com uma nova perspectiva da vida. Mude, querido, os seus sonhos, os seus propósitos. Para, querido, de usar a riqueza deste mundo para o seu propósito. Comece, querido, a buscar as riquezas do céu. E aí, querido, quando você buscar a riqueza do céu, Deus te deu talento. Você tem que levantar cedo, trabalhar, ganhar dinheiro, juntar, comprar, prosperar. Deus quer que você faça tudo isso. Para quem? Para Ele, para a glória dEle. O Senhor Jesus, querido, Ele nos criou para a glória dEle. Bíblia, João 1, né, diz assim, no princípio Ele era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e tudo foi feito por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Tudo foi criado para a glória de Deus. Valorize-se, porque você foi criado para a glória de Deus. Não use a liberdade, o livre-arbítrio que Deus te deu, querido, para você fazer o que você quer. Por quê? Porque você vai prestar conta a Deus. Você vai prestar conta a Deus de tudo que você faz, de bem ou de mal. Então valorize-se. Agora, preste bem atenção numa coisa. Provérbios 4, 23. Vamos ver o que está escrito em Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Primeiro nós falamos sobre educação. Agora nós estamos falando de pensamento. Se você não se reeducar, querido, como que você vai cuidar dos seus pensamentos? Sendo que não tem um banco de dados na sua educação, no seu logos, né? Porque a palavra de Deus tem duas maneiras de você ver a palavra de Deus. Tem o logos, que é uma informação completa, é uma estrutura, são bancos de dados, né, que você aprendeu, você está cheio dele. Mas tem o rema. O rema é quando você ativa ela, é uma palavra viva, para o momento, é aquilo que faz acontecer. Então você nunca vai ter um rema, querido, diante da sua vida e dos seus problemas, se você não for uma pessoa reeducada na palavra. Aprendeu isso? Então, amado, aproveite esse momento, né, que nós estamos numa pandemia, muita gente não está vindo na igreja, muitas pessoas não estão nem trabalhando, mas, querido, todo o teu tempo, leia a Bíblia. Quer ser rápido? Leia Provérbios, mas leia todo dia pelo menos um capítulo, para você se reeducar, para você pensar como Deus quer que você pense. Quer conhecer Jesus? Leia o Evangelho de João. Entrega a tua vida para Jesus, querido. Seja feliz. Meu sonho de consumo é que você vá morar no céu comigo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Vou fazer uma oração. Pai, essa pessoa que está me ouvindo, eu quero que o Senhor derrame bênção sem medida sobre ela. Que o poder do teu Espírito, Pai, se aposse dela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa, Deus querido, abrir as suas comportas do céu, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, que essa pessoa possa ler a tua palavra, começar a compreender os segredos, que o teu Espírito esteja sobre ela ministrando, Pai, e que haja muita revelação na vida dela, mas que ela saiba, Deus, que o Senhor amou tanto ela, Pai, que ainda que ela fosse a única pessoa do planeta Terra, Jesus teria vindo só para salvar
essa pessoa querida, Pai, que está me ouvindo. Deus, faça com que cada um, Deus, que ouviu essa palavra, possa morar no céu, Pai, conosco, Pai. Em nome de Jesus, ó Papai Celestial, é que eu oro. Amém. Glória a Deus.